E a gente já começa falando da situação do ex-presidente Jair Bolsonaro, que pediu ao judiciário a liberação para receber Tarcísio de Freitas na Papudinha. A conversa com o governador de São Paulo já havia sido permitida em dezembro, mas foi cancelada devido à prisão preventiva do ex-presidente. Tarcísio vem se movimentando junto a magistrados para que Bolsonaro volte à prisão domiciliar e tem sido alvo de constantes ataques de ala da direita por não participar de forma mais enfática da pré-campanha de Flávio Bolsonaro, mesmo declarando apoio a ele publicamente. O governador e Michele Bolsonaro são chamados até de traidores, com Tarcísio sendo alvo até de Carlos e Eduardo Bolsonaro publicamente. Para a gente já começar as análises a respeito dessa situação envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, quero chamar aqui o delegado Palumbo, que vai analisar essa situação. Palumbo, bem-vindo, boa noite. Eu quero entender de você se há de fato um racha na direita ou se estão fazendo aí uma tempestade em copo d'água. Delegado Palumbo. Boa noite, Kobayashi. Boa noite, amigos da Jovem Pan, colegas de bancada. Eu acho que a direita tem que aprender a não ficar lavando roupa suja em público. Quando tiver algum problema, a direita deve se reunir e não ficar mandando um recado através das redes sociais, porque isso só enfraquece. Uma coisa que a esquerda aprendeu a fazer e faz muito bem é não ficar um cutucando o outro o tempo todo. Eles podem até se odiar. E a gente sabe que nem tudo aquilo que aparece na TV, que aparece nas redes sociais, condiz com a realidade, condiz com os sentimentos. Mas, infelizmente, a direita ainda tem este problema de ficar um alfinetando o outro o tempo todo. Eu acho que o Tarcísio tem se mostrado até agora muito leal. Ele podia, sim, lançar uma candidatura própria, ser uma terceira via, deixar o Bolsonaro de lado, mas ele não fez isso. Muito pelo contrário, tem se mostrado leal, tem se mostrado grato. E o homem que não tem gratidão não tem caráter. Então, até agora, não se pode falar que ele está traindo, não se pode falar absolutamente nada. Ele já declarou apoio a Flávio Bolsonaro, agora está esperando para ver o que vai acontecer. E essa sinalização de querer visitar Bolsonaro na cadeia também é um sinal, é um gesto. E a política é feita de gestos. Não adianta a gente falar que não, porque a política é feita de gestos, tanto do lado positivo quanto do lado negativo. Quando um da direita fica alfinetando o outro da direita, isso não é bom. Quem ganha com isso? Quem ganha com isso é a esquerda, que vai crescendo cada vez mais através das celeumas, das intrigas, das picuinhas da direita. Eu acho que agora o momento da direita é de união, é de pacificação dentro da própria direita, para tentarmos aí, num futuro bem próximo, este ano mesmo, conseguir reaver aí o maior cargo da República, que é o cargo de presidente da República. Mas não dá para falar que o Tarcísio é traidor, Kobayashi. Conosco também o Diego Tavares. Diego, boa noite, bem-vindo. Eu quero entender de você o seguinte: o que está na pauta deste encontro entre Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas? É a eleição 2026 ou é apenas um encontro entre amigos? Beijo, uma boa noite a você. Tá me ouvindo? Me ouvem? Agora sim, Diego, pode falar. Boa noite. Agora não. A gente vai ajustar o sinal com o Diego Tavares, ficar redondinho aqui para todo mundo entender a análise dele. Deixa eu trazer o Palumbo de volta e eu te devolvo a mesma pergunta, Palumbo. Qual é que você vê aí o assunto que vai ser conversado entre Bolsonaro e Tarcísio? Você acha que o Bolsonaro vai chamar o Tarcísio para participar mais da pré-campanha do Flávio Bolsonaro? Ou você acha que em algum momento pode-se até negociar ali uma retirada da campanha do Flávio para ceder ao interesse de muitos líderes partidários do centro para promover o Tarcísio a candidato à presidência? O que vai estar na mesa de conversa, hein? Bom, é evidente que eles vão falar sobre política e sobre o cenário de 2026. E é claro que o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, vai se aconselhar com o ex-presidente Jair Bolsonaro, para saber quais são as diretrizes. Mas o próprio gesto de querer visitar Bolsonaro na Papudinha, de querer conversar com ele, de querer saber o que vai ser feito, traçar planos, porque é isso que eles vão fazer, vão traçar planos para saber quais vai ser os próximos passos para 2026. O principal
é parar com essa celeuma entre direita e direita. Isso não é bom. Casa dividida não prospera. Isso é bíblico. Aliás, a direita tem muito cristão e a gente sabe que casa dividida não prospera. Ficar com essas picuinhas em rede social não vai ajudar. Aliás, ajuda a esquerda, ajuda os opositores, e não são poucos. É claro que boa parte do centrão, também isso é muito evidente e claro, preferia Tarcísio, que é um nome que não tem rejeição, não tem tanta rejeição com o nome de Flávio Bolsonaro. Mas a decisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi o mentor, que foi o homem responsável por ter o governador do estado de São Paulo eleito, Tarcísio de Freitas, esse que aparece na tela para quem está acompanhando na TV e YouTube, só foi eleito graças a Jair Messias Bolsonaro. E o Tarcísio não está se esquecendo disso. Tanto é que em nenhum momento expressou ingratidão, deslealdade, está se aconselhando, está pedindo para visitá-lo na cadeia, justamente mostrando essa gratidão. Não fez como muitos fazem, usa o nome de uma pessoa e depois simplesmente apaga do mapa. Acham que foi eleito graças a eles mesmos. E não foi. Tarcísio jamais seria eleito se não fosse o nome de Bolsonaro, como senadores, como deputados federais, como deputados estaduais. Vários prefeitos foram eleitos usando a imagem de Bolsonaro e ele até agora está se mostrando muito leal. Então, eu repito o que eu falei na minha primeira fala. Falar que o Tarcísio é traidor, que Michele Bolsonaro é traidor, não, isso não condiz com a realidade. Até agora, até o presente momento, pode ser que ele mude, que as pessoas mudam o tempo todo. Até agora, ele tem se mostrado leal ao Bolsonaro e está aí, digamos assim, entre aspas, obedecendo o que o maior líder da direita está querendo, que é o seu filho, Flávio Bolsonaro, como presidente até o presente momento. Kobayashi. Já temos conosco aqui o Diego Tavares, agora com a conexão ok para a gente conversar, Diego? Fala para a gente a sua análise sobre esse encontro também. Bom, vamos de novo então, Kobayashi. Uma boa noite a você, uma boa noite ao delegado Palumbo, boa noite a todos que nos acompanham nessa noite aqui nos Pingos nos Is. Kobayashi, o Bolsonaro não teve acesso àquela Smart TV que a defesa pediu ao ministro Alexandre de Moraes, mas eu acredito que ainda assim, com acesso à TV aberta, Bolsonaro tem acompanhado tudo o que está acontecendo e toda essa penumbra em torno do nome do governador Tarcísio de Freitas e da possibilidade que se aventa semana após semana de que ele não tenha desistido de um voo à presidência da República para as eleições de 2026. Voo que o próprio Tarcísio diz, sempre que tem oportunidade, que sequer a ideia já existiu. Disse que nunca pretendeu concorrer à presidência da República, que o seu plano sempre foi a reeleição no estado de São Paulo, o que se confirma pelos seus discursos públicos, mas, enfim, todos nós sabemos que nos bastidores muitos aliados pressionaram Tarcísio para que ele se lançasse candidato à presidência e buscasse, inclusive para isso, a bênção de Jair Bolsonaro. O Tarcísio, pelas palavras, sempre deixou muito claro que apoia a candidatura de Flávio Bolsonaro, voltou recentemente a manifestar esse apoio depois do episódio do comentário feito pela primeira-dama do Estado, dizendo que o Brasil precisa de um novo CEO e que esse novo CEO seria seu marido, o governador Tarcísio. Então ele voltou mais uma vez a afirmar o apoio a Flávio Bolsonaro. Eu acredito que esse encontro tenha por objetivo simplesmente solidificar esse apoio. Essa agenda ela tem um timing muito curioso, ela vem no mesmo dia em que o presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, afirmou que a candidatura de Flávio Bolsonaro ela é certa e ela é irreversível. Então eu acho que é momento que de fato a direita passa a se comportar mais como um bloco, abandonando agora as candidaturas que seriam balões de ensaio, abandonando um pouco dos planos mais vagos e focando naquilo que já é uma realidade, no caso, a candidatura de Flávio Bolsonaro. E eu vou também aqui ratificar o que disse o delegado Palumbo. De fato, Tarcísio é alguém que até o momento se mostra fiel ao seu ninho, fiel ao bolsonarismo, mesmo o bolsonarismo que o lançou à política e o alçou à condição de governador do estado de São Paulo. Não há nenhum sinal por parte do governador de que ele pretenda seguir por outro rumo. Me parece muito mais que isso é fruto de uma vontade, de uma militância muito voluntariosa que gostaria de ter Tarcísio como presidente da República. E também, claro, evidentemente, diante dos números, os bons números que o governador de São Paulo apresenta nas pesquisas. Mas Tarcísio de Freitas deve acompanhar as eleições de 2026 Flávio Bolsonaro, como já vem dizendo, discurso após discurso.
Conosco também Roberto Mota, ao vivo diretamente do Rio de Janeiro. Boa noite, Mota. Quero te ouvir sobre este encontro que foi solicitado pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro para que possa receber Tarcísio de Freitas lá onde o ex-presidente está cumprindo a sua pena. Mota, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Koba. Que surpresa boa ter você por aqui. Boa noite aos meus colegas de bancada. Boa noite à nossa audiência. Bolsonaro e Tarcísio certamente têm muito o que conversar. Esse ano promete ser muito complicado. Tarcísio tem diante de si decisões e desafios muito difíceis. O Brasil passa por um período de insegurança máxima. É um período onde absolutamente tudo pode acontecer. Com certeza, a candidatura de Flávio estará na pauta dessa conversa. Vamos aguardar para ver qual será o resultado. Agora, delegado Palumbo, eu quero te trazer um outro tema que pode ser tratado ali por ambos, que é o que tem se circulado aí nos bastidores, que seria uma atuação do governador de São Paulo junto a ministros do STF para que o ex-presidente consiga definitivamente, por fim, a sua prisão domiciliar. Você acredita nisso? Olha, eu acho que seria justo, seria uma medida justíssima, diga-se de passagem. Um homem com 70 anos, uma saúde que é público e notório, que todo mundo sabe que está completamente debilitada. E é claro que não adianta a gente falar que não existe a figura dos embargos auriculares, né? Existe sim aquela conversa de pé de orelha que pode sim levar um ministro, levar um magistrado a decidir por um lado ou por outro. Então, eu acho que faz parte, inclusive, aí, do governador aí, de tentar sair em defesa do seu mentor político, que é o Jair Messias Bolsonaro. Eu vejo isso com muita naturalidade. Se vai adiantar, só o futuro dirá. Mas que faz parte do jogo, Kobayashi. Diego, eu quero entender de você também, porque seriam estratégias bem distintas, né? A de Tarcísio e Michele, se comparada com a estratégia dos filhos, principalmente do Eduardo e do Carlos, enfim, que tem, por tradição, um perfil um pouco mais rígido em relação aos ministros da Suprema Corte, do embate, de críticas. Essa atuação do Tarcísio e da Michele nos bastidores, tentando até uma abertura de diálogo com ministros, outros até, há quem diga que o ministro Gilmar Mendes tenha sido procurado também para interceder em favor de uma prisão domiciliar, denota uma diferença clara de estratégia de planejamento para alcançar o mesmo objetivo, que seria uma prisão domiciliar, né? Olha, Kobayashi, julgar a estratégia é algo bem complicado. O que a gente pode analisar aqui é o passado que nos trouxe até o presente momento. Essa postura mais beligerante que é apresentada por Eduardo Bolsonaro, por Carlos Bolsonaro, é a mesma postura beligerante do próprio Bolsonaro. Postura essa que, diga-se de passagem, o conduziu até a condição em que ele se encontra hoje, cumprindo pena pela tentativa de golpe de Estado. A estratégia de Michele e Tarcísio é uma estratégia mais política. E se nós considerarmos que o processo que Bolsonaro enfrentou é um processo com muitos elementos políticos, inclusive, na minha opinião, como eu reiteradamente manifesto aqui, mais elementos políticos do que elementos jurídicos, inclusive, a estratégia de combater política com política me parece mais acertada. Com essa estratégia mais política, já conquistaram, inclusive, uma melhora no endereço do presidente Jair Bolsonaro, que se encontrava cumprindo sua pena na sala especial da Polícia Federal, com um pouco mais de 15 metros quadrados, e agora tem lá na Papudinha um espaço muito maior, sem o tal do barulho do ar-condicionado, enfim, tem uma assistência médica um pouco melhor lá também, está um pouco mais distante do hospital, o que pode representar um risco para a saúde do ex-presidente, que é notório que não se encontra em suas melhores condições, mas, de fato, o resultado da estratégia A, da estratégia B, só será, de fato, avaliado quando conseguirmos a prisão domiciliar para o ex-presidente, que é aquilo a que, de fato, ele faz jus novamente, considerando que é uma pessoa idosa com diversas sequelas daquele episódio da facada durante as eleições de 2018, que tem que recorrentemente ir ao médico em razão de crises com a sua saúde, da última intercorrência, que foi a queda dentro da sala especial.
Então, caso nas próximas semanas, nos próximos dias, Bolsonaro seja transferido à prisão domiciliar, que é algo que se espera de fato, nós vamos poder avaliar qual dessas estratégias foi a melhor delas. Mas o fato é que me parece, para não aqui dizer que eu sou um mureteiro que fiquei em cima do muro analisando as estratégias de um lado e de outro, que a estratégia de tratar política com política é mais adequada ao caso, já vista, como eu disse, já promoveu uma melhora nas condições do cárcere de Bolsonaro. Ô Mota, eu quero entender de você também essa situação, porque como a gente vê aqui na nossa tela, para aqueles que nos acompanham por imagens, para uma parte da direita, essa conduta de Tarcísio e de Michele nos bastidores tem sido entendida como uma traição, são chamados de traidores. Fala, Mota. É preciso a gente entender o contexto, Koba. Tem muita gente no Brasil que chegou no limite. Essas pessoas não têm mais o que acreditar. Elas acompanharam a situação do país desde 2014, a redescoberta do patriotismo, do verde e amarelo, Operação Lava Jato. Parecia que o Brasil estava decolando. Em 2018, a eleição de Jair Bolsonaro deu novo fôlego a essa esperança. E aí, a partir de 2019, tudo começou a ruir. E, aos poucos, tudo aquilo que tinha sido construído foi destruído. Em que essas pessoas vão acreditar agora? Para muita gente, a esperança do Brasil se resume a Jair Bolsonaro e não se pode culpar essas pessoas. Basta olhar ao nosso redor. Basta ver as notícias que nós comentamos aqui todos os dias. Basta ver a própria situação de Jair Bolsonaro. Então, para essas pessoas, não há outra alternativa. Eu acho que Tarcísio de Freitas já mostrou tudo o que ele precisava mostrar para se destacar como um dos nomes mais brilhantes surgidos justamente nessa onda de Jair Bolsonaro. Quantos nomes não surgiram, brilharam por 2 meses, por 6 meses e logo a seguir revelaram a sua verdadeira face de traidores. Tarcísio está até hoje permanecendo na fidelidade a Jair Bolsonaro, mesmo nos momentos em que isso custou muito caro, mesmo nos momentos em que ele poderia ter pago um preço altíssimo por isso. Então eu vou fazer coro com os meus colegas. Está na hora da direita brasileira ter foco, entender o que está acontecendo no Brasil e colocar as suas prioridades no lugar. Aí, Palumbo, há quem diga que essa atuação nos bastidores vai gerar, em alguns dias ou semanas, a tal prisão domiciliar, a tão esperada prisão domiciliar. Se isso de fato acontecer, você acredita que daí a Michele e o Tarcísio saem por cima, saem com a razão no final dessa história? E aí haverá a possibilidade, então, de uma unificação, de uma pacificação para aqueles que criticam a atuação deles? Olha, eu acredito piamente de que a direita tem que saber também conversar, tem que saber dialogar. Não adianta ir a ferro e fogo. Se for tudo a ferro e fogo, o Bolsonaro ele vai acabar voltando para a Polícia Federal numa situação muito pior, que aqui lá estava realmente em regime de tortura. Você ficar com um barulho ensurdecedor, ou mesmo que concomitantemente, 24 horas por dia, aquilo lá é uma tortura psicológica. Então, acho que através do diálogo, e o Tarcísio ele sabe fazer isso, ele sabe conversar com ambas as partes, sem ser aquele um extremismo, né, que muitos da direita acabam se utilizando, de ferro e fogo, guerra, o tempo todo. Tem uma hora que a gente tem que aprender a ser estrategista, tem que aprender a recuar um pouquinho, dar um passo para trás para dar 2 para frente depois. E é isso que eu acredito que o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, esteja fazendo. Mas qualquer gesto que ele faça, se ele ficar quieto, por exemplo, ele já falou que vai apoiar Flávio Bolsonaro, mas se ele ficar quieto e vier algum tweet, pronto, ele virou o traidor. Aí parte da direita começa a atingi-lo pelas redes sociais. Quem bate palmas para isso é a esquerda. Quem fica feliz com isso são seus desafetos. É a esquerda extremista, a esquerda moderna, adora esse tipo de atitude. Então agora o momento aí é de ele tentar fazer o que ele está fazendo mesmo, dialogar. Se não for pelos meios jurídicos, que seja como o Kobayashi falou, que seja como o Diego falou, pelos meios políticos, né, conversando
para que o presidente possa realmente cumprir essa pena, e repito, uma pena injusta no meu modo de pensar, mas que pelo menos passe a cumpri-la na sua residência com um pouco mais de conforto, Kobayashi. Quero ouvir do Diego também, Diego, nessa mesma pergunta que fiz ao Palumbo, que se daqui a alguns dias sair a prisão domiciliar do Jair Bolsonaro, se o status político de Tarcísio e de Michele vão se alterar perante o eleitorado da direita. Olha, eu acredito que sim, Koba, mas eu sinceramente não acho que isso vá causar um impacto na decisão de ter Flávio Bolsonaro como o candidato da ala bolsonarista, porque isso também é uma coisa que nós já debatemos amplamente aqui. A candidatura de Flávio não é a melhor iniciativa em relação à vitória nas eleições, muito embora Flávio Bolsonaro tenha apresentado uma melhora muito significativa no desempenho dele nas últimas pesquisas que se realizaram. Mas, em verdade, a candidatura de Flávio Bolsonaro é uma marcação de posição e de protagonismo do próprio bolsonarismo no campo da direita. É muito semelhante ao que foi a candidatura de Fernando Haddad em 2018. Lá na época nós tínhamos Ciro Gomes como um candidato que pontuava muito melhor nas pesquisas, mesmo assim o PT optou por lançar a candidatura de Haddad para manter a hegemonia do PT no campo da esquerda. A candidatura de Flávio é muito semelhante, é uma forma de que o bolsonarismo por mais 4 anos mantenha o seu posicionamento no campo da direita. Então, não importa que Tarcísio ganhe um pouco mais de relevância em relação à sua conduta dentro do campo da direita, ou que Michele também ganhe um plus aí de relevância dentro do campo da direita. O que está em jogo para o clã Bolsonaro hoje é a hegemonia dentro do campo. E dentro do campo pede-se um candidato para isso que tenha a bênção direta e também o sobrenome de Jair Bolsonaro. Assim, a despeito da possível derrota, o clã Bolsonaro ganha mais 4 anos para uma espécie de reorganização. Então, se o critério, até um argumento aqui acessório, se o critério fosse a relevância dentro do processo eleitoral, as pesquisas já apontavam que Tarcísio tinha muito mais competitividade do que Flávio Bolsonaro, em razão da baixa rejeição, da possibilidade de compor uma aliança muito maior de políticos e partidos para avançar esse voo sobre a presidência da República, e mesmo assim ele não foi o escolhido. Então, eu acredito que sim, caso essa prisão domiciliar saia, é impossível não dar os créditos a essa articulação de Tarcísio e Michele Bolsonaro, mas eu acho que não. Isso não muda o fato de que a candidatura de Flávio Bolsonaro deve ser definitiva, considerando as intenções do bolsonarismo dentro do campo da direita para esse processo eleitoral. Mota, você concorda com o Diego que, independente do que aconteça, a candidatura de Flávio é dada como certa? Eu tenho uma visão diferente. Primeiro, busca por protagonismo é característica de todo político, de todo grupo político. Eu não conheço nenhum grupo político que busque o anonimato, que busque a insignificância. Segundo, eu acho que a questão no Brasil hoje não é protagonismo, é sobrevivência. Essas leituras simplificadas de que, se a direita se unisse, lançasse um único candidato, tudo seria flores. Meus amigos, olhem o que está acontecendo no Brasil hoje. Não existe garantia de nada para o dia de amanhã. Eu acho que se a gente fizer uma lista dos políticos de direita que foram caçados, processados, ameaçados, exilados, censurados nos últimos anos, não é difícil chegar a uma conclusão muito triste sobre as perspectivas para o futuro próximo. E a gente não conhece, eu pelo menos não conheço nenhum fator que indique uma mudança para o futuro próximo. Então eu acho que quando a gente olha para uma candidatura do Flávio, nós não estamos olhando para uma candidatura que está acontecendo na Suíça, na Dinamarca, ou nem nos Estados Unidos. Nós estamos falando de um político que tem o pai preso, depois de ser submetido a processos kafkanianos, que em muitos aspectos desafiam o direito e a lógica. Então, não dá para a gente fazer um raciocínio em cima da lógica normal e do direito, como se a gente estivesse vivendo num país normal. Eu acho que a candidatura de Flávio tem chances muito boas de ser bem-sucedido dentro do que é possível de sucesso no Brasil que nós vivemos hoje. Deixa-me colocar esse qualificador aqui, tá?
Então, essa ideia de que existe um cenário no Brasil de hoje onde a oposição lançaria um candidato que é o favorito e a eleição já está ganha, para mim, não cabe. Agora são 18 horas e 26 minutos, um rápido intervalo para quem está na rádio. O delegado Palumbo, nessa linha ainda eu quero ouvir de você a respeito do prazo que vai se aproximando, né? Porque qualquer definição precisa acontecer agora até abril praticamente, que é o prazo da descompatibilização do Tarcísio de Freitas, se ele quiser de fato, se ele puder, tiver caminho aberto para disputar a presidência da República. A não ser que saia e depois se define que é o Flávio mesmo e ele dispute novamente o governo do estado de São Paulo, como fez Eduardo Leite na sua eleição. Como você vê aí essa reta final para a decisão, hein, ô Palumbo? Olha, eu acho que o caminho mais tranquilo, penso eu, para o Tarcísio é vir à reeleição. Ele está com a popularidade em alta, seria uma reeleição relativamente tranquila. Acho que não teria nenhum candidato à altura até o presente momento de derrotá-lo, e depois ele viria candidato a presidente da República sem concorrer com o Lula. Gostando ou não, o Lula é um candidato forte. A gente não pode ser ingênuo e achar que ele não é forte, porque ele é. E aí seria um caminho mais tranquilo para o Tarcísio de Freitas. Agora, ele vai ter uma conversa com o Bolsonaro. Tudo indica que terá essa conversa. Eu não vejo como 100% de certeza o fato de Flávio Bolsonaro, e a gente sabe que a política é igual uma nuvem, ela muda a todo instante, a gente não sabe o que vai acontecer. Inclusive pode surgir outro candidato. Olha o que aconteceu aqui na Prefeitura de São Paulo, claro que numa escala bem menor, mas olha o que aconteceu. Era Ricardo Nunes, era Boulos, era outros candidatos, de repente apareceu aí Pablo Marçal, que quase fez um estrago, quase levou a eleição, quase foi para o segundo turno. Se não tivesse sido os erros que a sua equipe cometeu durante a fase final ali do primeiro turno, ele teria chance de ser hoje o prefeito da cidade, maior cidade do Brasil. Agora, a gente não sabe o que vai acontecer, tudo pode mudar de uma hora para outra. Por enquanto, é Flávio Bolsonaro, mas até o fechamento da janela, muita coisa pode acontecer, inclusive o próprio Jair Bolsonaro mudar de ideia e escolher um outro candidato, Kobayashi.